Olá pessoal, meu nome é Fabíola, eu sou do quarto período de farmácia e vou abordar sobre a cachumba. Bom, a parotidite infecciosa é também conhecida como cachumba ou papeira e é uma doença infecciosa causada por um vírus de RNA chamado paramyxovírus. Essa doença é bastante contagiosa e infecta somente os humanos. E para se manter em circulação, o vírus precisa continuar infectando novos hospedeiros, que sejam imunologicamente suscetíveis. Também é importante ressaltar que esse vírus ele precisa permanecer em locais úmidos para ele manter seu envelope intacto e assim a sua transmissibilidade, ou seja, a sua transmissão por contato, né? A cachumba é caracterizada por um processo inflamatório das glândulas salivares, principalmente parótidas, e ela causa uma parotidite aguda benigna. E por meio da viremia, ele pode infectar outras regiões glandulares, como testículos, ovários, pâncreas, e em alguns casos, esse vírus pode chegar aos rins e até o sistema nervoso. Essa doença ela pode ser precedida ou acompanhada por sintomas como febre baixa, mialgia, que é a dor muscular, artralgia, que é a dor articular, a cefaleia, que é a dor de cabeça, altalgia, que é a dor na orelha ou no ouvido, e vai ter dificuldade, obviamente, em engolir, né, devido ao inchaço nas glândulas salivares. Mas existem aqueles casos, aproximadamente 30 a 40% dessas infecções, elas podem ser assintomáticas. Em relação à sua transmissão, ocorre por via aérea, né, através da disseminação de gotículas, ou por contato direto com secreções respiratórias ou saliva de pessoas infectadas. A transmissibilidade ocorre entre 6 e 7 dias antes das manifestações clínicas e até 9 dias após o surgimento da doença. Sobre a vacina. Bom, a medida preventiva mais eficaz contra essa doença é a vacinação, e o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma dose da vacina tríplice viral, que serve tanto para sarampo, cachumba e rubéola, né, aos 12 meses de idade, e aos 15 meses a aplicação da tetraviral, que é a tríplice viral associada à varicela. E por ser composta por um vírus atenuado, a vacina ela é contraindicada tanto para gestante como para imunodeprimidos. E os indivíduos de 20 até 49 anos de idade que não apresentarem comprovação vacinal, eles devem receber uma dose da vacina tríplice viral. E nos surtos, o bloqueio vacinal deve ser realizado no local de ocorrência após a avaliação do passado vacinal dos indivíduos, né? Embora a eficácia dessa vacina ela seja baixa quando comparada às demais vacinas disponíveis, a proteção proporcionada por ela é muito valiosa e importante, porque isso vai causar uma alta cobertura vacinal, vai possibilitar, né, a eliminação dessa doença e a redução dos surtos. Vai limitar a propagação do vírus em aglomerações populacionais e assim vai reduzir a frequência de complicações. Bom, em dados divulgados pela Unicef, foi relatado que a quantidade de crianças que receberam a segunda dose de proteção caiu de 77% em 2016 para 41% em 2017. Então, isso mostra uma vulnerabilidade da população em relação a essa doença. E sobre o grupo de risco de infecção são as pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta, né? E pessoas imunocomprometidas, que são aqueles que têm seus mecanismos normais de defesa contra infecção comprometidos de alguma forma, né? E aí essa doença vai atingir principalmente crianças e adolescentes. Quando atinge pessoas com mais idade, ela vai ser mais grave. Em relação à sua epidemiologia, bom, a cachumba é uma doença cosmopolita que tem alta morbidade e baixa letalidade. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, ela se caracteriza como uma doença endêmica de grandes centros,
onde há uma intensa aglomeração de pessoas, como por exemplo em escolas e universidades. Essa doença ocorre principalmente em países onde a deficiência do sistema vacinal se destaca, como no Japão e na Inglaterra. A ocorrência dessa doença é sazonal, sendo mais frequente no final do inverno até o início da primavera. No Brasil, a partir de 2015, foi observado um aumento na incidência da doença em regiões como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Acre, que apresentaram taxas maiores que nos anos pré-implantação da vacina. No Brasil, a cachumba ela não é um agravo de notificação compulsória. Porém, no Rio Grande do Sul, possui notificação dos casos da doença desde a década de 70. Mas as notificações de surtos foram implantadas só em 2016 no Sinam. E na avaliação da série histórica desse estado, de 1984 a 2016, foi observado que na década de 80, que é antes do SUS, havia uma alta incidência da doença com ciclos de 2 a 4 anos. E no final da década de 90 e na década de 2000, houve uma importante queda nessa incidência, que aí já é a época depois do SUS. E essa incidência aumentou a partir de 2015, que aí apresentou taxas maiores que nos anos para a implantação da vacina. É provável que essa baixíssima incidência no período de 1999 até 2014 seja decorrente da implantação da vacina tríplice viral, que foi em 1997, mas também devido à subnotificação, por não estar no elenco das doenças de notificação compulsória, Em 2016, separei os dados para mostrar. No Rio Grande do Sul foram notificados 449 surtos, envolvendo 2.473 indivíduos. Já em 2017, o estado apresentou uma redução no número de afetados, sendo notificados 106 surtos, envolvendo 918 indivíduos. Já em São Paulo, de acordo com a sua secretaria municipal, que registrou casos de 2011 a 2017, entre o período de 2013 a 2016, houve um aumento nas ocorrências de surtos e de casos individuais, sendo que 2016 se destacou pelo aumento do número de casos, que foi alarmante, 2016 apresentou 410 surtos, com 2.873 casos, contrastando com 2015, que teve 32 surtos, com 283 casos. Ou seja, em relação a 2015, o ano de 2016 teve 2.590 casos a mais. Já no ano de 2017 houve uma queda bem significativa em relação a 2016, porque em 2017 foram registrados 141 surtos com 739 casos. E o declínio desses números continuou, tanto de casos como de surtos. Em 2018 teve 23 surtos com 120 casos, demonstrando uma redução de 619 casos, quando comparado com o ano de 2017, E até a data de 4 de abril de 2019, o município de São Paulo registrou apenas 6 surtos e 26 casos confirmados. Na cidade do Rio de Janeiro, em 2015 foram notificados 286 surtos, com 531 casos. Em 2016 teve 44 surtos. E em 2017 foram notificados 19 surtos. E por último, em 2018 ocorreram 33 surtos. Já na região norte do país, o estado do Acre se destacou com um aumento no número de casos, principalmente em Rio Branco, que em 2018 foram registrados 167 casos da doença e em 2019 foram registrados mais de 200 casos dessa doença. Os casos no Acre podem estar relacionados com a baixa cobertura vacinal,
porque em 2018 apenas 71,8% do público-alvo foi imunizado, sendo que a meta era 95%. Então, a parcela da população ficou mais suscetível a essa doença, né? Outro estado que se destacou pelas ocorrências de casos de cachumba foi a Bahia, que em 2016 ocorreram 393 surtos e 3.286 casos individuais, contrastando com 22 casos notificados no ano de 2015. Em 2017, até a 9ª semana epidemiológica, foram notificados 1.066 casos da doença. Em Minas Gerais, os casos da cachumba ocorreram em 28 municípios, sendo que em 2016 foram notificados 3.006 casos e 1.878 casos em 2017. Em Belo Horizonte, de 2013 a 2017 foram confirmados 1.678 casos da doença e de 2015 a 2017 foi verificado um aumento dos casos. No ano de 2015 teve 270 casos, de 2016 592 e em 2017 foram notificados 757 casos da doença. Bom, de acordo com a Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde de todos esses estados, né, em todas essas regiões foi observado uma mudança no perfil de ocorrência da cachumba, da parotidite, né? Já que no período pré-vacinal acometia menores de 10 anos e após a sua reemergência em 2015, passou a apresentar um maior número de casos com deslocamento da idade para adolescentes de 15 a 19 anos e adultos de 20 a 29 anos. Então, diante disso, o Ministério da Saúde estabeleceu em 2017 um novo cronograma para a vacina da cachumba, né? Conforme o quadro que eu separei para vocês, aí introduzindo a segunda dose para a população com até 29 anos. Ou seja, a faixa etária de 12 meses a 29 anos deverá receber 2 doses da tríplice viral para serem consideradas vacinadas. Essa mudança ocorreu levando em consideração esses surtos, né, registrados nos últimos anos no país, sobretudo entre os adolescentes e os adultos jovens. Então, mediante esses fatos, algumas hipóteses foram levantadas, né, para esclarecer o aumento desse número de casos, mesmo em áreas com cobertura vacinal, né? Então, acredita-se que o aumento na incidência nos adolescentes e nos adultos jovens deve-se ao fato desses grupos etários não estarem vacinados ou apresentarem esquema incompleto. E essa falha vacinal, caracterizada pelo adoecimento dos indivíduos vacinados, e também pode acontecer de forma primária ou secundária. Se diz primária quando não ocorre a imunização na primeira dose, devido, por exemplo, a uma conservação da vacina, e secundária devido à redução da imunidade ao longo dos anos, o que explicaria o aparecimento de surtos nessas faixas etárias. Então, ainda de acordo com o quadro, para adultos de 30 a 49 anos permanece a indicação de apenas uma dose. E por fim, o Ministério da Saúde não tem dados consolidados sobre a doença no Brasil, porque a cachumba não é de notificação compulsória em grande parte do país.